Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a todos os que estão a prestigiar esta sessão, este webinar, claro, e embora seja uma participação virtual, vou sentirmos o vosso e calor humano, pelo que agradecemos imenso. Endereçamos especiais cumprimentos aos oradores, o professor Antônio Dias de Figueiredo e a professora Isabel Batista. Agradecemos em nome da Forjas pela vossa gentil aceitação do nosso convite para dinamização desta sessão. A vossa vasta experiência e conhecimentos certamente nos vão proporcionar momentos profundos e de interessantes reflexões neste espaço que é dedicado à Academia Forjas, neste caso específico, integrado no eixo Formação e Inovação Pedagógica, sob coordenação das estimadas colegas Conceição Rego e Ana Luísa Rodrigues, a cumprimento também com muito apreço. Tratam-se de abordagens que vão centralizar-se no tema inteligência artificial, ética e inovação pedagógica, obviamente num contexto em que o assunto tem sido sinalizado como um hot topic de investigação e tem vindo a conquistar espaço assinalável nos mais diversos setores e áreas da intervenção humana. No contexto educacional, entre as múltiplas aplicabilidades da inteligência artificial, figura a autonomização, a automatização, a otimização da gestão e da operacionalização de processos inerentes ao ensino, à aprendizagem, à avaliação, entre muitos outros campos que poderíamos assinalar. Estas minhas escassas linhas são na pretensão de podermos destacar a relevância e a contextualidade do tema, que hoje aqui nos coloca nesta sessão, para cuja abordagem estão convidados, na qualidade de oradores, o professor Antônio Dias de Figueiredo e a professora Isabel Batista. Permitam-me, estimados professores, que faça uma breve apresentação. O professor Antônio Dias de Figueiredo é professor catedrático aposentado do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Informática e Sistemas da mesma universidade. Entre as temáticas a que dedica a sua atividade científica, destacam-se a dimensão social dos sistemas de informação, tecnologias e inovação na educação, estratégias da qualidade na educação superior, história e filosofia da engenharia, bem como métodos projetivos de investigação científica. O vasto currículo do estimado professor inclui ainda a função de representante de Portugal no grupo de responsáveis nacionais para as tecnologias da informação na educação da Comissão das Comunidades Europeias. Seja bem-vindo mais uma vez, professor, e com muita expectativa aguardamos pelas suas abordagens. Passo imediatamente também a apresentar a distinta professora Isabel Batista, professora associada da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, onde atualmente coordena os cursos de mestrado em Ciências da Educação. É doutora em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e mestre em Filosofia da Educação pela mesma universidade. É investigadora e provedora de ética, presidente do Conselho de Acompanhamento da Carta Ética da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e desenvolve docência e investigação científica nas áreas relacionadas com éticas educacionais, ética da investigação científica, bem como filosofia da hospitalidade e pedagogia social. Portanto, o amplo currículo da professora Isabel Batista inclui ainda a função de diretora da revista A Página da Educação.
Feita esta apresentação, resta anunciar que estamos para duas distintas entidades cujo percurso e experiência, como aqui comprovamos, as conferem autoridade e legitimidade para a abordagem do tema proposto com profundidade e a requerida perícia acadêmica e científica. Reitero, estimados professores, os nossos agradecimentos por poderem aceitar este convite. Em termos de metodologia, vamos disponibilizar 20 minutos a cada um dos nossos oradores, ao que se seguirá a colocação de algumas contribuições, questões ou sugestões. Os estimados participantes, por favor, estejam à vontade e coloquem as vossas reações no chat, que teremos a equipa técnica a assessorar-me na moderação para podermos registrar as questões e colocá-las aos nossos oradores. Sem mais delongas, por favor, estimado professor António Figueiredo, os próximos 20 minutos estão sob a sua responsabilidade. Muito obrigado e é um prazer participar em mais esta iniciativa da Forge, e queria cumprimentar a Dra. Maria Conceição Mendes e agradecer-lhe a sua apresentação e, obviamente, cumprimentar também calorosamente a minha companheira de debate, hoje a professora Isabel Batista. Eu penso que nós nos encontramos aqui por causa de um fenómeno que deflagrou em novembro passado, já no fim de novembro passado, que foi a colocação no domínio público de um assistente inteligente artificial, o ChatGPT, que foi colocado gratuitamente e que provocou uma onda de compreensível preocupação nos meios académicos. A preocupação, curiosamente, a maior preocupação que surgiu na altura foi por causa do risco que representava para as práticas de avaliação instaladas. Mas depois começou-se a perceber que também havia grande preocupação com o potencial que ela representava e com os desafios que colocava e com os benefícios que eventualmente traria para a educação. Eu, para facilitar, depois não será com certeza agora porque demoraria um bocadito, mas para facilitar a compreensão para aquelas, digamos, para aqueles membros da audiência que não estejam ainda à vontade sobre o essencial deste tipo de ferramentas, eu vou disponibilizar no chat uma ligação para um texto que fiz e que publiquei há cerca de uma semana e que é uma espécie de introdução simplificada, uma introdução simplificada ao ChatGPT e aos assistentes inteligentes artificiais. E, portanto, eu vou pô-los aqui, já pus, espero que tenha passado. Não? Passou. E pronto, e portanto, se quiserem, entretanto, abri-lo ou depois desta nossa conversa, se quiserem abri-lo, e se inclusivamente quiserem posteriormente perguntar-me alguma coisa, eu terei muito gosto, com certeza. Voltando agora para o nosso tema, no fundo, a preocupação é com a ligação, no fundo, entre a ética e a inovação pedagógica, ou a preocupação é a relação da ética e da inovação pedagógica com este tipo de ferramentas inteligentes. E uma vez que está por esta ordem, isto é referido primeiro a ética e é referido depois a inovação pedagógica, eu começaria pela questão da ética. E no que diz respeito à ética, eu penso que é um bocado de pena que só agora, por causa da inteligência artificial, nós comecemos a pensar na importância da ética na educação, na formação e ética. Eu penso que isto é uma falha grave que se observa, no fundo, no mundo que temos hoje. Observa-se claramente no mundo que temos hoje que não há formação de ética na educação em geral, e não apenas no ensino superior, mas na educação em geral. E, portanto, eu acho que a ética devia fazer, há muitos anos, parte da formação de um cidadão completo. Aliás, e tanto senti isso que criei uma cadeira
eu sou professor na engenharia, agora aposentei, mas fui durante muito tempo nas engenharias e criei uma cadeira de ética precisamente para os engenheiros. E, portanto, acho que é de facto muito importante. Mas, apesar disso, ou para além disso, pensando agora nas questões da ética e da inteligência artificial, eu diria que há um conjunto de pontos importantes a ter em conta quando se recorre a soluções de inteligência artificial e que nos fazem ter que refletir em termos éticos. Um deles, ou talvez o primeiro, são as questões de preconceito e as questões de discriminação. Os dados que são utilizados nestas ferramentas são dados muito impregnados de preconceitos e de falsas verdades, etc. E, portanto, são dados muito, digamos, muito perturbados e, obviamente, que, sobretudo, os preconceitos e a discriminação que se encontra na linguagem que é utilizada nestes dados tem a tendência, e nós sabemos isso já acontece há muitos anos, tem a tendência para privilegiar os privilegiados e prejudicar os privilegiados. No fundo, costuma-se dizer que os dados reproduzem a relação de poder e aqui claramente os dados detêm muito poder e refletem quem tem o poder. Um outro aspecto é o da privacidade e da vigilância. É preciso proteger a privacidade das pessoas e este tipo de ferramentas penetram na privacidade das pessoas e, portanto, devem existir regulamentos rigorosos para impedir que essa privacidade seja prejudicada. Depois há as questões da responsabilidade e da transparência, que também têm uma dimensão ética muito importante, e isto é a transparência na utilização dos algoritmos, nos processos de tomada de decisão e, do modo geral, na utilização destas ferramentas. Isto é, quando alguém utiliza uma destas ferramentas, por exemplo, para se fazer passar por autor de um documento que não é seu, ou de uma imagem que não é sua, obviamente que está a usar a ferramenta para fins contrários aos que a ética recomenda. E, portanto, todas as questões da autenticidade e da falsificação são centrais para a dimensão ética. Um outro aspecto que eu penso que é muito importante é a autonomia que estes instrumentos, estas ferramentas inteligentes assumem e no poder que têm para o controle humano. Hoje em dia eu diria que se calhar a maior parte das pessoas já progridem na carreira, a sua progressão na carreira é feita por sistemas destes. Não é feita porque algum superior decide que elas devem progredir na carreira, mas isto, sobretudo no setor empresarial e nas grandes empresas, não porque os seus superiores sentem isso, mas porque há um algoritmo que diz, este deve subir, este deve baixar, e isto será cada vez mais. É possível que dentro de alguns anos praticamente todas as questões relativas à progressão da carreira, e que diz a progressão na carreira dizem tudo, o acesso a qualquer privilégio, passam a ser controlados por estes sistemas. E, portanto, as questões do controle levantam preocupações de natureza ética muito, muito, muito agudas. Isto, digamos, para abordar o tema da ética. Depois, do ponto de vista da inovação pedagógica, eu penso que, de facto, a inteligência artificial coloca um problema muito grande à inovação pedagógica por uma razão muito simples. É que se não inovamos na pedagogia, o ensino tradicional está completamente condenado. Não tem hipótese de sobreviver porque não consegue, quer dizer, pode sobreviver, mas pode sobreviver em condições complicadas, porque como o ensino tradicional é muito transmissivo, e tudo o que é transmissivo é muito facilmente resolvido por robôs, portanto por sistemas destes, sistemas inteligentes, a tendência, apesar de muita formação ética que possamos fazer aos estudantes, a tendência será para recorrerem a estas ferramentas para fazerem os trabalhos. E, portanto, eu diria que ou a educação, ou a pedagogia progride numa direção, no fundo, mais moderna, que já veio a se fazer falta há muito tempo, mas ou progride, ou se não progride, a educação transforma-se numa espécie de jogo de
polícias e ladrões. Isto é, no fundo, o estudante tenta enganar usando este tipo de ferramentas e o professor tenta ser polícia e descobrir quando é que o estudante prevaricou. Portanto, isto, de facto, é altamente preocupante e eu diria que, inclusivamente, diria que não acredito que seja possível nós mantermos muito tempo na convivência com estas ferramentas, que são muitas. Esta surgiu em novembro, mas neste momento já há centenas delas. Portanto, a convivência entre estas ferramentas e um ensino, uma educação muito tradicionalista, muito assente sobre, no fundo, a transmissão de conteúdos. Já houve esperanças de que as pedagogias fossem renovadas quando surgiu a pandemia, porque a pandemia provocou um certo abanão a todo o sistema e houve pessoas que começaram a refletir sobre a inovação da educação, mas depois a pandemia foi-se embora e as pessoas regressaram, mesmo aquelas que já tinham evoluído bastante na sua preparação, na sua renovação pedagógica, acabaram por voltar ao passado. Eu estou convencido que com a inteligência artificial nós não vamos conseguir evitar, nós não vamos voltar ao passado e, portanto, há que centrar-nos de facto na inovação pedagógica. E relativamente à inovação pedagógica, há 4 questões que eu penso que são importantes. Uma delas é a da adoção das pedagogias, daquilo que eu chamo de pedagogias de nova geração. A outra é a renovação das práticas pedagógicas. A terceira é a reforma das culturas de avaliação. E a quarta é a aprendizagem de novas formas de fazer ciência, porque na universidade uma das coisas que se aprende é fazer ciência. E as formas de fazer ciência com estas ferramentas mudam muito. E, portanto, adoção das pedagogias de nova geração, renovação das práticas pedagógicas, reforma das culturas de avaliação e aprendizagem das novas formas de fazer ciência. A questão das pedagogias de nova geração resulta também de que o mundo mudou muito, desde que a maior parte dos professores, ou desde que as práticas que nós usamos hoje começaram a se tornaram rotina. A educação mudou muito, inclusivamente começou a haver hoje uma grande preocupação para além da lógica dos conteúdos também com a lógica das competências. Por outro lado, as ciências de educação progrediram muito e embora não haja muito escrito em manuais, mas há, de facto, muito trabalho de investigação que ainda não foi transposto para as práticas pedagógicas. Há o progresso das neurociências, portanto, houve, de facto, um conjunto de progressos muito grandes que precisam de ser absorvidos, precisam de ser reconhecidos e precisam de ser interiorizados pela generalidade dos professores nos nossos sistemas de ensino. Outro aspecto são os contextos de complexidade. Nós vivemos num mundo de grande incerteza e para este mundo de incerteza é preciso, de facto, criar, usar pedagogias que vão ao encontro da necessidade, por exemplo, de autonomia ou para resolver projetos. E, portanto, eu penso que este é um tema que me interessa muito, das pedagogias de nova geração, a ligação entre pedagogias e tecnologias. Já me dedico a este tema há uns 50 anos e tenho ouvido ao longo deste tempo vindo a inventariar as diversas abordagens e hoje em dia tenho uma espécie de um universo onde defino 6 grandes categorias. Uma delas são as pedagogias da explicação, que são aquelas que nós usamos. São pedagogias essencialmente transmissivas, as da aula magistral, etc., que são boas para algumas coisas, mas não são boas para tudo, e nós usamos-las para quase tudo. Depois há as pedagogias da emancipação, que são as pedagogias que incentivam a autonomia do estudante e, ao mesmo tempo, o empurram para que seja autónomo, e praticamente as pedagogias hoje em dia que nós usamos desde a utilização de casos de estudo, o split, o mixed learning, portanto, a aprendizagem combinada, tudo isso são formas, baseiam-se muito na necessidade de autonomia por parte do aluno. E, portanto, são as pedagogias da emancipação. Depois há as pedagogias do projeto, aquelas que baseiam na realização de projetos, resolução dos problemas, etc. Depois há as pedagogias da socialização,
que são aquelas que tiram partido digamos, da inteligência coletiva, ou da inteligência que nós conseguimos usando as nossas relações com os outros. Depois há as pedagogias do treino e há as pedagogias da descoberta. Portanto, estas são as 6 pedagogias que eu tenho vindo a estudar ao longo dos últimos 40 ou 50 anos e a tentar analisar como é que as tecnologias jogam com elas. E jogam muito bem, sobretudo com as da emancipação, com as do projeto e com as da socialização. E, portanto, eu diria que, e o que eu tenho desde que começou digamos, esta onda de preocupação com o ChatGPT, eu tenho vindo a analisar como é que os assistentes, os sistemas inteligentes jogam com estas pedagogias e claramente também jogam muito bem com as pedagogias da emancipação, do projeto e da socialização. Portanto, sobretudo estas 3. E não jogam de maneira nenhuma com as pedagogias da explicação, precisamente porque são essencialmente baseadas, são pouco contextuais, muitas vezes descontextualizadas por completo, e quando são descontextualizadas é muito fácil para uma ferramenta inteligente adaptar-se à ausência de contexto. Pelo contrário, quando um aluno está a fazer um projeto muito específico e a discuti-lo com os colegas, se usar um sistema inteligente para fazer o projeto em vez dele, descobre-se logo, porque o sistema inteligente não consegue reconhecer todos os pormenores contextuais de um projeto efetivo, real, que está a acontecer no momento e que todas as semanas é acompanhado. Portanto, esta renovação, esta preparação para as novas pedagogias, eu diria, sobretudo, portanto, as tais pedagogias de nova geração, e eu diria, sobretudo, as que têm a ver com a emancipação, o projeto e a socialização, é um aspecto muito importante. Depois, quanto às práticas, de facto, tem-se vindo a descobrir que estas ferramentas permitem um grande enriquecimento das práticas da aprendizagem. E quem diz da aprendizagem diz também da educação e do ensino. Quer quando usadas pelos alunos individuais, e há centenas de utilizações interessantíssimas, quando usadas pelo coletivo de alunos, isto é, nesse caso já com os alunos a colaborarem uns com os outros, também quando usadas pelos professores individuais, há centenas hoje em dia que têm vindo a ser descobertas, porque obviamente isto é uma coisa nova e ninguém sabia, e portanto temos vindo todos a aprender em conjunto e a ensinar uns aos outros em conjunto. O professor individualmente consegue de facto reforçar muito essa atividade, o coletivo dos professores, portanto os professores entre si também, as relações entre professores e alunos já há potencialidades muito grandes de utilização destas ferramentas também nos aspectos que envolvem o relacionamento entre professores e alunos, e o próprio coletivo da escola, ou da escola em geral, não só professores, alunos, encarregados de educação, para as quais estas ferramentas também oferecem um conjunto de potencializados. Portanto, qual é o grande problema? Existe muito material, todos os dias saem dezenas de artigos, uns maus, outros bons, outros muito bons, e começa a ser necessário inventariar tudo isso e tirar conclusões. E, portanto, não é nenhum de nós sozinho que vai conseguir, somos nós todos. E devemos ajudar-nos para digamos, inventariar, organizar e consolidar os métodos que funcionam neste contexto. Depois, as culturas de avaliação, a reforma das culturas de avaliação, que era o terceiro ponto que eu queria abordar. As culturas de avaliação, estão muito, digamos, ancoradas na tradição, portanto, veem o conhecimento como uma espécie de fluido que se transforma, que se transfere da cabeça do aluno, aliás, da cabeça do professor para o aluno, e no fundo a avaliação tradicional é a ver se esse fluido se perdeu algum, ou se perdeu todo, ou se perdeu parte dele. E de facto, hoje em dia, as abordagens mais contextuais da educação, com contextos autênticos, com culturas do todo, com completude, com resolução de integral de problemas, projeto, são muito mais adequadas a novas formas de avaliação. E, portanto, nós
hoje em dia ainda se avalia muito, ainda se sabe muito pouco como avaliar projetos, por exemplo. E, no entanto, há ferramentas e abordagens e estratégias excelentes para avaliar projetos. Portanto, esta é a questão da avaliação. Nós penso que temos que mudar a cultura de avaliação. E, finalmente, as novas formas de fazer ciência. Hoje em dia, qualquer cientista que está a fazer a sua investigação tem não uma ferramenta, não o Word, ou o processador do texto, ou o Excel, tem dezenas delas. E tem-as abertas ao mesmo tempo. Tem um ou dois ecrãs à sua frente e tem uma quantidade de ferramentas abertas à sua frente. Eu costumo dizer que isto é o cockpit, ou é a cabine de um piloto. Um cientista ou um estudante de doutoramento ou de mestrado, em frente ao seu computador, é um bocado como um piloto, desde que tenha todas as ferramentas dominadas, é um bocado como um piloto a pilotar um investigador. E, portanto, isto hoje em dia está muito instrumentado com ferramentas inteligentes. Eu tenho vindo a inventariar algumas, mas elas estão sempre a mudar, e uso várias delas. Por exemplo, quando escrevo texto, eu ponho constantemente um sistema inteligente a resumir-me partes, é uma espécie de copiloto, ou uma espécie de parceiro ao meu lado, a dizer, isso fosse tal. Portanto, todas estas ferramentas são muitas, e, portanto, eu não vou entrar aqui no pormenor de as descrever, mas nós, na nossa educação, temos que pôr os nossos estudantes a aprenderem a usá-las. E pronto, e no essencial, penso que completei os meus 20 minutos, depois, obviamente, terei muito gosto em responder, mas agora fico por aqui e vamos então ouvir a professora Isabel Batista. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Sim, obrigada. O professor António Figueiredo passou a palavra, eu apanhei-a logo. Excelentemente a fazer a moderação. Agradeço, sim, António. Peço desculpa, doutor Moreira. Eu é que peço desculpa. Peço desculpa. Não foi de respeito, de modo nenhum. Quero, antes de mais, quero saudar a oportunidade deste debate e, portanto, desde já agradecer a oportunidade de participar nele. Aqui uma saudação natural também aqui à moderadora que acabei de respeitar sem querer, não é? E ao professor António Figueiredo. Eu, no início, tanto antes de entrarem todos em sala, pedi para falar em segundo lugar, porque, por uma questão de respeito pela autoridade mais nesta matéria, o que se revelou, portanto, eu, depois de ouvir o professor, considero que foi, de facto, a atitude mais adequada. Aprendi muito, acho que foi uma comunicação bastante inspiradora, e partilho, sobretudo, muitas das preocupações do que o professor disse. De qualquer forma, como foi dito na apresentação, as minhas áreas são a filosofia da educação, a pedagogia social, as questões das éticas educacionais, portanto, é desses lugares, em termos pessoais e um lugar profissional, de que falo, não é? Portanto, é a partir daí que eu vos proponho uma partilha de reflexões sobre as interpelações que vêm destas mudanças, sobretudo estas mudanças mais recentes, ou esta evolução tão acelerada ao nível das tecnologias ou das ferramentas de inteligência artificial. O professor remeteu logo para o ChatGPT e realmente é isso que nos está a interpelar agora neste momento. Penso que, de certa maneira, entramos num novo patamar, não é? Do ponto de vista da evolução tecnológica, e veio introduzir, isso é reconhecido, grandes mudanças na forma de pensar, de agir, de interagir, portanto, de ensinar e aprender, não é? Eu reporto a dois exemplos que já devem ser conhecidos, não é? Por um lado, as palavras do filósofo e linguista Noam Chomsky, numa entrevista recente, não é? Ele apontava mesmo os recentes desenvolvimentos da inteligência artificial como o mais radical para os ataques ao pensamento crítico, à inteligência e à ciência, não é? Na sua perspectiva, são ferramentas que promovem a inércia analítica, criativa. O outro exemplo que achei muito interessante, há dias, aquela notícia de que a primeira-ministra da Dinamarca fez um discurso
junto dos seus pares, que foi muito aplaudida, e depois de ter sido aplaudida pelos seus pares, ela confessou: o que acabo de dizer foi em parte, em boa parte, não foi escrito por mim, portanto tinha sido pelo chat GPT e nem por nenhum ser humano, portanto, mas tinha sido aplaudida, não é? E o que, como ela disse, é ao mesmo tempo fascinante e aterrador, não é? E é um pouco deste lugar, um bocadinho simultaneamente fascinante e assustador, que eu coloco, que vivo, ou que partilho com certeza a inquietação com muitos dos colegas, sobretudo que se dedicam à educação, porque de facto estas interpelações incomodam-nos a todos, mas ganham naturalmente especial relevância no âmbito da educação, não é? Porque nós, quando falamos da educação, estamos a falar em formas de intervenção deliberada e intencional nos processos de desenvolvimento humano, individuais e coletivos, não é? A educação refere-se aos processos de capacitação subjetiva e cívica das pessoas, portanto, a promoção da sua capacidade, como disse o professor, de autonomia, não é? De emancipação, de realização humana, aquilo que diz o Zygmunt Bauman, no fundo, promover a sua capacidade de ser autor da sua própria vida, de ser artista da sua própria vida, não é? Ou o que diz, ligando mais a filósofos da minha particular afeição, como Levinas e Derrida, potenciar o seu poder de rosto. O poder de rosto é a singularidade, a expressão, a dignidade humana, e da assinatura, como diz o Derrida, ou seja, a capacidade para afirmar, cada um possa afirmar a sua marca no mundo. Isto é válido do ponto de vista individual, mas também coletivo. Portanto, é esta experiência humana que é a educação, que nós sabemos que na base desta experiência humana está uma experiência eminentemente relacional. Portanto, um encontro que tem como centro o encontro educador-educando, portanto, a relação entre dois sujeitos de liberdade. Ou seja, estamos a falar de uma atividade que convoca estas marcas específicas do humano, não é? Portanto, a verdade, desde logo, a procura da verdade, a sensibilidade, a singularidade, a criatividade, a originalidade, realização, etc. O que a fazer, isto ligando com as críticas para onde comecei, não é? Portanto, esses ataques, portanto, que as ferramentas de inteligência artificial constituem um ataque à inteligência humana, portanto, e à forma de ser humano. Há quem fale mesmo na possibilidade de extinção da humanidade, não é? Como sabem, isso até justificou uma espécie de pedido de moratória, não é, por parte dos especialistas. Portanto, isto naturalmente parece que a partir disto vem tudo contra a educação, não é? Eu estou de acordo com o que disse o professor. Nós estamos, quer queiramos, quer não, perante uma revolução, um processo de mudança que é incontornável, não é? E no âmbito do qual acontece sempre que estamos num processo de mudança, com a minha idade, pelo menos já passei por vários, há mudanças em que nós deixamos de fazer umas coisas, há sempre coisas que se perdem, mas há outras que se ganham, não é? Temos que aprender a fazer coisas novas. E, portanto, é neste contexto de preocupações que eu coloco a reflexão sobre as ferramentas de inteligência artificial, e aqui muito em linha, portanto, o que estou a dizer e que vou dizer, muito em linha com um documento cuja leitura recomendo, que são as recomendações da Unesco sobre a ética da inteligência artificial de 2021. Né? Portanto, a Unesco, enquanto Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e para a Cultura. E aqui, portanto, a partir daí, perspectivando esta relação que nos foi proposta entre a ética, ferramentas de inteligência artificial e inovação pedagógica, ou seja, perspectivando a relação entre estas ferramentas e a educação, num duplo sentido. Em primeiro lugar, a importância das ferramentas de inteligência artificial ao serviço da educação e da inovação pedagógica, exatamente no sentido em que o professor falou. Como bem, fiquei mais confortável a falar em segundo lugar. Mas também, por outro lado, o papel da própria educação, não é? Como lugar privilegiado para o desenvolvimento humano, para a promoção dos direitos humanos, logo para a formação, para a reflexão sobre o uso da inteligência artificial. Portanto, ela é uma ferramenta dentro da educação, portanto, temos que educar desde a inteligência artificial, mas também para a inteligência artificial. E para que possamos, de facto, tirar o máximo partido destas novas ferramentas, e estou a acentuar sempre a palavra ferramenta, porque às vezes até nos esquecemos, elas são ferramentas, não é?
a primeira coisa é refletir sobre exatamente aquilo que elas são e aquilo que elas não são dentro da linha que nos estava a ser proposta, não é? Ou seja, quais são as suas possibilidades, as suas vantagens, mas também os seus riscos e os seus limites. E, sobretudo, esta questão da formação, não é? Portanto, da educação nesse sentido, que é aprender como usar. Eu hoje já aprendi, como disse, e gostei muito dessa ideia que estamos todos ainda numa fase de aprender e necessariamente de aprender em conjunto, não é? De facto, estamos perante sistemas que se assemelham, não é, ao comportamento inteligente, do ponto de vista da inteligência humana, e que, portanto, vêm trazer grandes facilidades, não é, à nossa vida. O professor citou algumas, eu ainda não sou tão experiente, mas já todos estamos, já hoje já não dispenso, não é? Consulta, por exemplo, no dicionário do Google. Ainda há pouco estive a falar com o meu neto, que vive na Escócia e que estava a interagir com a Alexa com toda a facilidade. A inteligência artificial já está presente nas nossas vidas e de uma forma que eu há muito pouco tempo não imaginava na minha vida, não é? E sobretudo, no nosso trabalho, elas de facto são ferramentas de eficácia, de produtividade, no sentido em que foi explicado e bem, sobretudo esta ideia de acesso, não é? Portanto, a estas ferramentas, elas estão disponíveis, parecem fáceis, e eu confesso que para mim nem sempre são tão intuitivas e fáceis como parecem, mas é um problema pessoal. Portanto, mas, sobretudo, elas facilitam muito a concretização das nossas tarefas, inclusive as tarefas pedagógicas e de investigação, sobretudo tarefas mais rotineiras, não é? E, portanto, nesse sentido, penso que é um aspecto que nós não podemos deixar de considerar e estar todos abertos, mas agora falta ver, ponderando também aquilo que foi dito também em termos de riscos, de perigos, e que o professor falou a propósito da informação falsa, não é? Por exemplo, da manipulação. Nós estamos, de facto, então, ao nível do ensino superior, temos este lema da procura da verdade, não é? O telos da ciência é a procura da verdade. E isso é algo, quer dizer, não é novo. Este não é um desafio novo, nós já temos sido muito desafiados nos últimos tempos, de facto, a desenvolver estas competências de pensamento crítico e analítico, não é? E, sobretudo, há aqui também perigos de confiança excessiva, digamos, portanto, nestas tecnologias, nestas ferramentas, sem a tal vigilância crítica. O professor falou, e eu não vou, portanto, já desenvolver esse aspecto, mas é um aspecto, naturalmente, que a Unesco, nestas recomendações, apela muito, que é a questão da relação entre a inteligência artificial e as questões de inclusão social, de justiça social, de igualdade de oportunidade, de discriminação, não é? E, sobretudo, ameaças à própria diversidade cultural, a questão, por exemplo, do predomínio da língua inglesa, mais uma vez, portanto, fala-se até em novas formas de colonialismo, por exemplo, não é? Portanto, estas questões são fundamentais e são interpelações que se têm que dirigir à educação, à investigação, sobretudo aqui no ensino universitário. Portanto, estamos perante, de facto, tecnologias, ferramentas que desafiam a nossa forma de ser, de pensar, o próprio sentido da experiência humana, as questões da autocompreensão, não é? Portanto, as questões de interação social, sem falar nas questões todas de que foi referido, até outras questões sociais, não é? Portanto, e é aqui que se colocam depois as nossas questões e que vamos chegar à reflexão ética, não é? Portanto, o professor falou em questões importantes sobre a proteção de dados, mas também sobre as questões de decisão do controlo, não é? Portanto, são ferramentas, significa que eu tenho possibilidade de as usar de uma maneira ou de outra, não é? E o controlo dessas ferramentas, à partida, pelo menos parece-me que ainda continua nos seres humanos, não é? O contrário é que não pode ser verdade, não é? Portanto, há decisões sobre vida e morte e outras decisões que não podem ser entregues às tecnologias. Aqui a pergunta é, em que medida, de facto, estamos perante tecnologias, perante ferramentas que dispensam o humano, não é? E em que medida elas são realmente inteligentes, não é? No sentido é que nós dizemos inteligência artificial, é bom lembrar esse artificial porque tem por base o treino feito por seres humanos, não é? Penso que é importante nunca o esquecer. Agora, e também como foi dito, e portanto a minha intervenção acaba por estar muito facilitada e resumida, até poderá ser mais sintética, nós vivemos em sociedades digitalizadas, não é? Portanto, e que exigem só por si novas práticas educacionais, como foi dito.
E práticas de inovação. Eu estou em linha, não é? Portanto, sou da área da pedagogia, com as preocupações pedagógicas que foram verbalizadas. Estamos precisamos, de facto, hoje de competências de desenvolvimento crítico, promotoras de competências também sobretudo competências relacionais, como vou chamar mais a atenção, não é? Portanto, mas aqui partindo sobretudo da convicção que as ferramentas, como todas as ferramentas, poderão desempenhar um papel positivo nessa promoção de uma outra pedagogia, numa outra forma de fazer educação. Mas também isso remete-nos, de facto, para as questões da tal reflexão ética, não é? E aqui, quando falo em ética, eu gostei da forma como o professor chamou a atenção, e é verdade, a ética está presente em todas as dimensões da vida humana e, portanto, por força, por maioria de razão, deverá estar presente na educação, na formação. Ela faz falta na formação universitária, estou de acordo, apesar do caminho que se tem vindo já a desenvolver. Mas quando falamos da ética, vamos meter ao essencial também, quer dizer, estamos a falar das exigências de uma vida examinada e socializada, como lembrava Sócrates, não é? O filósofo grego. É a única vida digna desse nome, não é? A vida, quer dizer, refletida. Falar de ética tem a ver com as escolhas que fazemos, não é? Com os valores que perseguimos, e valores esses, já agora, nunca é demais lembrar que os valores educacionais que temos hoje e sociais estão muito indexados à utopia do humano que ficou consubstanciado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Que hoje são cada vez mais perspectivados numa linha de direitos humanos como direitos do outro, como à luz de um humanismo mais relacional. Portanto, é aqui é nesta linha que se situa a exigência ética hoje, e eu aqui situo de uma forma muito sintética as preocupações de regulação ética. Ainda ontem estava a ouvir nas notícias, não é? As preocupações da União Europeia em preparar um código de conduta de inteligência artificial, a questão da própria investigação, não é? A avaliação do impacto, a avaliação e também depois a produção de conhecimento sobre os impactos destas tecnologias na vida das pessoas. Estamos todos a aprender, portanto é preciso saber o que é que se passa, não é? Isto sempre nesta preocupação de respeito, numa linha de respeito pelos direitos humanos, mas sobretudo este desafio, que é o desafio que nos é colocado por este debate, que é uma educação desde e para as tecnologias ou as ferramentas de inteligência artificial como parte integrante. Aqui estou totalmente, aqui não só totalmente em linha com o que foi dito, como parte integrante de uma educação humanista, problematizadora e emancipadora. Ou seja, no fundo, aquela educação em que nós já estamos empenhados desde há um tempo. Não é? Eu relembro aqui o último relatório da Unesco, da Comissão de Educação da Unesco de 2021, aquele desafio de reimaginarmos o futuro juntos, não é? Um novo contrato social para a educação, mas no fundo que vem reforçar aquilo que já vinha do relatório Jacques Delors, não é? Portanto, esta ideia de que a educação é um direito humano básico, potencia o acesso das pessoas aos outros direitos, mas não basta dizer mais educação e para todos, é preciso dizer uma outra educação. Não é? É aqui que reside o grande desafio civilizacional, na linha, portanto, do que foi dito. É mais educação, é educação para todos, sem exceção, mas, sobretudo, uma outra educação. E é aqui que, como sempre, eu penso que quando estamos em épocas disruptivas, épocas de crise, épocas em que se levantam este tipo de interpelações, isto é uma questão que as pessoas da filosofia têm muito, que é o remeter ao essencial. Está na hora de lembrarmos o essencial, as verdades, os princípios básicos. E a remissão para o essencial é a remissão para a questão antropológica básica, quer dizer, que tipo de seres humanos somos e queremos ser, não é? Como é que nos tornamos melhores pessoas ou as pessoas que queremos ser? E aqui todo o desenvolvimento do conhecimento social e humano nas últimas décadas aponta para esta centralidade da relação interpessoal nos processos de desenvolvimento humano, não é? Para esta, eu sou porque tu és, como se diz nas academias Ubuntu, não é? E, portanto, eu associo, não vou desenvolver, mas aquilo que trabalho no âmbito das éticas educacionais é a partir de uma inspiração, num filósofo que é Manuel Levinas, que ele diz o infinito vem à ideia na presença do outro, não é? Contrariando um pouco Descartes. Portanto, o infinito, a novidade do novo é na presença do outro, no rosto do outro. Portanto, eu defendo uma ética educacional, uma ética universitária,
como uma ética do rosto ou ética da hospitalidade. A ética do rosto é esta ética da humanidade, da expressão singular do humano na sua diversidade, e a hospitalidade enquanto acolhimento, responsabilidade, bondade, sobretudo remetendo para a força que é a importância, sobretudo nestes contextos, da experiência de encontro rosto a rosto. Não é? Nós temos, nada pode substituir, por muitas vantagens que tenha, seja interessante e fascinante, o diálogo entre avatares, etc., nada pode substituir este diálogo, este encontro de pessoas de carne e osso, nem que seja um diálogo que nós estamos a fazer hoje, mediado pela tecnologia, mas estamos aqui entre rostos. E, no fundo, é este o segredo, é aqui que reside também o segredo da mentalidade que precisamos ter hoje face às novas tecnologias, face à inteligência artificial, que é esta mentalidade hospitaleira, lá está, uma mentalidade acolhedora, problematizadora. E isto aqui, lembrando o que diz Edgar Morin, falou sobre o pensamento complexo. Edgar Morin, esta ideia de abraçarmos a complexidade, de aprendermos a lidar com a incerteza, o imprevisível. Olha, não há nada mais imprevisível. Né? O imprevisível, por excelência, é o outro ser humano. Portanto, é o próprio lugar de relação, é um lugar de aprendizagem humana por excelência e, sobretudo, o lugar de formação desta mentalidade que nós precisamos para enfrentar, para abraçar estes desafios que vêm hoje. E é muito nesta linha, portanto, de reflexão, de vigilância crítica, de formação, que entendo a reflexão sobre estes impactos, que são impactos dinâmicos, positivos e negativos da inteligência artificial, e aqui remetendo para o texto que não vou citar, realmente das recomendações da ética, sobre a ética da inteligência artificial de 2021, relativamente recente, não é? Sobretudo este contexto que é as tecnologias de inteligência artificial são de grande utilidade para a humanidade, ou podem ser, não é? Mas elas levantam questões éticas fundamentais, como vimos. Mas, sobretudo, elas produzem mudanças muito significativas e profundas na nossa forma de ser e de viver, de conviver, e, portanto, criando, naturalmente, novos contextos de formação, de aprendizagem, desde as crianças até ao ensino superior. E isso, portanto, é incontrolável. Por outro lado, aquela ideia de duplo sentido da educação, da importância da educação. A educação é um lugar privilegiado de promoção dessa consciência, de compreensão pública até do papel das ferramentas de inteligência artificial. Portanto, mas terá que ser uma educação sensível, aberta, a tal educação que regressa ao essencial. Ou seja, nós, enquanto professores universitários, estamos convocados a ser mais exigentes do que nunca, não é? Nas nossas formas de ensino. Quer dizer, é muito fácil enveredarmos por meios, por esta facilidade, que é tentadora, não é? Muitas vezes, e também por aquilo que traz de inovação, mas a inovação pedagógica não se reduz à introdução das novas tecnologias, de novas ferramentas. Não é? Acho que é muito importante esse sentido. Portanto, terá que ser uma educação desde e para a inteligência artificial, promovendo processos adequados, iniciativas adequadas de alfabetização em inteligência artificial. Acho que estamos todos convocados para isso. Mas estas iniciativas, estes programas de alfabetização em inteligência artificial, portanto, em literacia em inteligência artificial, não podem estar dissociadas daquilo que é a promoção obrigatória do pensamento crítico e criativo e, sobretudo, as competências relacionais, comunicacionais, o sentido do outro. Isto penso que é fundamental. É a única forma delas poderem contribuir para empoderar, eu não gosto muito da palavra empoderamento, mas a autorização, de tornar o outro autor, portanto, a autorização derivando de autor, de criador. Portanto, nós estamos a promover processos de autorização do outro, por isso é que a hospitalidade é uma dinâmica de autorização recíproca, não é? De deixar que o outro faça abrir-nos ao outro, não é? Mas elas só serão iniciativas de autorização subjetiva, cívica, etc., se contemplarem de facto, ou pelo menos se não desvalorizarem, se não esquecerem a importância das competências relacionais, as competências socioemocionais, que são hoje tão importantes, e, sobretudo, não perdermos o valor das formas tradicionais de educação. Portanto, o processo de inovação pedagógica não pode divorciar-se também disso. E quando falo dos processos tradicionais de educação, estou a remeter mais uma vez
para a centralidade da relação pedagógica, da relação educador-educante, professor-estudante, estudante-estudante, professor-professor, colega. Portanto, isto em ambientes ricos, de ambientes de trabalho em equipa, de trabalho partilhado, trabalho em rede. Mas, portanto, mais uma vez, esta ideia de relação humana. Portanto, para terminar, claro que falar em riscos, que é o que em termos de filosofia nós achamos, é muito tentador, essa é uma parte que me anima, falar em riscos, preocupações éticas ligadas à inteligência artificial não nos pode impedir, antes pelo contrário, de falar de olharmos para elas numa perspectiva de inovação e desenvolvimento, não é? O que temos é que ser cada vez mais exigentes, não é? E aqui, no âmbito desta exigência, para além das iniciativas que falei, programas educacionais, currículos em inteligência artificial, coloco aqui de forma muito especial a formação de professores. E quando falo em formação de professores no ensino universitário, é muito importante, temos de trabalhar as questões de pedagogia universitária. Porque ao trabalharmos a formação de professores, contemplando estas questões de pedagogia universitária, estamos justamente a falar, quer dizer, o professor universitário é um investigador, mas ele é um pedagogo também, e um pedagogo com exigências muito, muito específicas. Portanto, as competências relacionais, de comunicação pedagógica, etc., para além das competências mais do domínio de ferramentas que nos ajudem a interagir e, lá está, alimentar a tal relação pedagógica, não é? E depois também isto indissociável, sobretudo no ensino superior, estou de acordo com tudo que disse o professor, de facto, que é incentivar pesquisas, investigação sobre o uso ético e responsável destas novas ferramentas, não é? Creio que, enquanto seres humanos, mas com, mais uma vez, que nós somos seres humanos com responsabilidades acrescidas, não é? Somos condutores de sentido, somos mediadores entre gerações e não só. Portanto, enquanto educadores, este é o desafio, partilho o desafio de trabalharmos, refletirmos em conjunto para aprender a lidar com estas mudanças, de modo a colocar estas ferramentas ao serviço, de facto, do que interessa, do essencial e da nossa missão universitária e da nossa missão enquanto formadores. E isso, naturalmente, mais uma vez, promovendo fóruns de discussão e sessões como esta e outras que possam também ser presenciais e, portanto, agradeço e saúdo mais uma vez a oportunidade e a pertinência deste debate. Muito obrigada. Fiquei com a vida mais facilitada. Muito obrigada, professora Isabel Batista. De facto, tal como havíamos pressagiado no início, foi uma viagem muito interessante, profunda, com uma riqueza imensurável. E também não deixa de ser um mundo fascinante e também assustador. Temos, estimados professores, algumas questões e reflexões também colocadas no chat. Por exemplo, tenho aqui o registro José Paulo Lazão. Estamos a falar de uma ferramenta disruptiva. É preciso tirar valor desse facto. A primeira abordagem poderá ser a conceitualização da inteligência artificial enquanto ferramenta. Outras abordagens virão na perspectiva ciborguiana. Uma segunda disrupção no pensamento antropocêntrico. Portanto, gostaria que, possível, e tenho algum comentário a fazer, temos também um registro da colega Teresa Seabra. Gostaria de perguntar ao colega António Figueiredo se não perspectiva com mudança mais provável com o aparecimento das ferramentas de inteligência artificial, o uso exclusivo de testes escritos e de provas orais, por serem as únicas modalidades de avaliação que garantirão a originalidade. É quase só isto que ouço à minha volta por parte dos colegas do ensino superior. Obrigada pela iniciativa e por este diálogo. Por último, tenho o registro do José Duarte. Interessante. Seria como que um regresso às trincheiras seguras do passado? Então, temos aqui estas provocações para animar mais ainda o diálogo. Estejam disponíveis, professor António, professora Isabel, para as reflexões que considerarem pertinentes, por favor. Não sei se a professora quer começar.
Sim, posso começar com esta questão que penso que é mais dirigida. Eu não quis defender um regresso às trincheiras seguras do passado. Primeiro, tenho dúvidas que no passado eram trincheiras, se eram assim tão seguras. Não, de maneira nenhuma. Eu não estou aqui, ao estar a remeter para a centralidade da relação pedagógica, portanto, da relação interpessoal, não estava a remeter para lógicas do passado. Aliás, no passado não tínhamos muito pouca valorização dessa relação, não é? Portanto, tínhamos formas, o professor, a presença daquele que ensinava era importante, mas numa lógica comunicacional e relacional muito diferente daquela que defendemos hoje, não é? O que partilhamos hoje. Não tinha nada a ver com isso. Por outro lado, não existe ato pedagógico sem ruptura, não é? Portanto, esse é que é o grande desafio, não é? A arte da pedagogia, e por isso é que, como diz o Michel Serra, a pedagogia nunca é uma relação a dois, mas a três, não é? É o educador, o educando e o caminho que se faz, não é? Portanto, isto é importante. Não existe, esta é uma questão que se coloca muitas vezes na educação, não existe, nós não podemos motivar o desejo, a aprendizagem, a evolução do outro sem provocar rupturas, não é? Só que essas rupturas não são rupturas subjetivas, são aberturas de facto à atitude de descoberta e do novo, mas são rupturas sem provocar traumas propriamente, por isso é que o professor está presente, é essa a questão do ato pedagógico. Portanto, gostava de esclarecer isso. No fundo, trata-se muito, quer dizer, nós estamos com estas ferramentas e com todos os desafios que estamos a enfrentar, de desafios àquilo que consideramos a liberdade humana, não é? Mas, aqui remetendo para outra filósofa, Hannah Arendt, quer dizer, o nosso papel enquanto educadores é ensinar a aprender a dar conteúdo humano à liberdade. Não basta falar em liberdade, é preciso aprender a dar conteúdo humano à liberdade. E estas ferramentas de inteligência artificial vêm, de facto, introduzir grandes desafios a esse nível. Portanto, da minha parte, quer dizer, queria só esclarecer esse mal-entendido. Aliás, foi aquilo que tentei dizer e que estou de acordo, acho que estamos todos de acordo, não é possível voltar atrás, não é? E por muitas inquietações que nos colocam, só temos que abraçar e tentar lidar com elas e aprender com elas, e aí, de facto, o lugar da reflexão ética e da formação ética, uma formação ética que é inerente também à própria atividade educativa e à própria educação. Educar um ato ético, por excelência. Peço desculpa, pronto. Era esta a questão, isto olhando para a questão que foi colocada. Pois eu não me importo de responder, tentar responder às questões, às outras duas questões. Penso que José Paulo, que é a questão da disrupção. Pois, a tecnologia de facto, são praticamente todas as tecnologias que têm vindo a surgir são disruptivas, mas a dificuldade está em usá-las de forma disruptiva, não é? Como nós sabemos, há dois tipos de inovação, e de facto é o tema que hoje aqui nos reúne, é a inovação pedagógica, não é? Mas de facto a inovação, em geral, há duas maneiras fundamentais de fazer inovação, que é a inovação gradual e a inovação disruptiva. A inovação gradual é aquela que nós vamos tentando fazer na educação, aos poucos, sem esquecermos muito o passado, seguramente, pousando sempre os pés nos sítios mais seguros. E depois há a disruptiva, que normalmente rompe tanto, que o melhor é experimentá-la em projetos pilotos, à margem das preocupações centrais, para ela frutificar. Nós temos um exemplo muito típico de uma inovação disruptiva, que são os computadores pessoais, não é? Quando os computadores pessoais foram inventados, era uma brincadeira para as crianças e para os pais. Os americanos usavam-na sobretudo na cozinha, os europeus usavam-na na sala de estar, mas era uma brincadeira. E não faziam concorrência nenhuma aos grandes computadores. E essa inovação começou precisamente porque não fazia medo a ninguém e era imperfeita, e as pessoas aceitavam essa imperfeição e até gostavam. Eu lembro-me quando usava aqueles primeiros computadores
aqueles espectros e tal, aquela questão de carregar o programa a partir de uma cassete de áudio e tal. Até gostávamos daquelas coisas, portanto, tínhamos uma tolerância imensa, e isso é o que caracteriza uma inovação disruptiva. É que pode começar a ser usada, normalmente atrai uma grande tolerância pela parte das pessoas, mas começa a ganhar adeptos, e a certa altura cresceu de tal maneira que toma conta de tudo. E assim aconteceu. Nós estamos aqui todos em frente de computadores pessoais, e os computadores grandes que havia na altura desapareceram. Hoje em dia querem-se computadores fortes, fazem-se redes de computadores pessoais, no fundo. Portanto, foi uma inovação disruptiva. Aqui neste caso eu penso que será a mesma coisa. Obviamente eu sou muito favorável, e tenho escrito muito sobre isso, em matéria, quando se fala de inovação e educação, eu sou muito favorável aos projetos piloto, incluindo o Minerva, o projeto Minerva, de informática nas escolas, era um projeto que começou como projeto piloto. Portanto, a ideia, ao contrário dos projetos contemporâneos, do sueco, ou do francês, ou do inglês, que foram Big Bang, foram lançados, puseram computadores pelas escolas todas, portanto foram projetos Big Bang, e eu era contra o Big Bang, eu era a favor da disrupção. Começa aqui, começa ali, depois há pessoas que começam com inveja, também querem e tal, e depois começa a ganhar dinâmica. Portanto, eu sou muito favorável às inovações disruptivas, mas são muito difíceis. É muito difícil fazer funcionar uma inovação disruptiva, sobretudo em sociedades conservadoras, muito conservadoras. O meio educativo é talvez dos sistemas educativos são talvez dos mais conservadores que há. E até nem é por causa dos professores, é sobretudo por causa, hoje em dia sobretudo por causa dos alunos e dos pais. São muito conservadores. E, portanto, a inovação disruptiva é difícil de fazer. Eu diria que, apesar de tudo, antes de começarmos a pensar como fazer a inovação, eu penso que há um colega, não sei se conhece, o Gert Biester, é um professor de Edimburgo, de educação, que tem um artigo muito curioso que ele diz, mas afinal, que educação é que nós queremos? E disserta sobre esse tema, um artigo de 2009, penso eu. Porque o que ele diz é que nós hoje em dia estamos muito preocupados em melhorar a educação, mas não sabemos porquê, porque não sabemos o que é que queremos da educação. Eu penso que nós temos que voltar um bocado atrás, e temos inclusivamente que olhar à nossa volta e vermos a mediocridade que existe à nossa volta, ou pelo menos uma mediocridade muito maior do que seria de esperar, e perceber que muito dessa mediocridade resulta de falhas que os sistemas de educação não conseguiram superar. Foram pessoas que ficaram com educações, não são pessoas completas, inclusive do ponto de vista ético. Portanto, eu acho que nós deveríamos, antes de começarmos a decidir se queremos fazer inovação evolutiva ou disruptiva, ou combinações estratégicas entre uma e outra, eu penso que deveríamos também parar um bocadinho e saber o que é que queremos. Evidentemente que como dizia aqui há uns tempos o Bauman, é um bocado como construir ter um naufrágio e queremos nos salvar, e estamos a construir a jangada ao mesmo tempo que estamos a navegar. Portanto, nós temos que construir a jangada ao mesmo tempo que estamos a navegar nela, não é? E, portanto, é um processo, eu penso que é fascinante, mas é um desafio muito grande. Mas, em qualquer dos casos, há uma coisa que fica muito clara no meu espírito relativamente a estes desafios concretos desta sociedade que vamos ter. Vamos ter esta sociedade dominada por estes sistemas, e aquilo que eu acho do ponto de vista pedagógico, nós temos que promover as pedagogias de nova geração. Eu penso que não temos alternativa, e quanto mais depressa o fizermos, melhor. E quanto mais nos ajudarmos uns aos outros, porque é um domínio, de facto, onde há muito, não há manuais ainda, não há nenhum manual que ensine tudo, não há. E, portanto, nós temos que conversar sobre estas coisas e aprender uns com os outros. Do ponto de vista dos alunos, eu penso que há 3 coisas fundamentais que nós precisamos de construir. É autonomia no sentido que a professora Isabel Batista referiu. Nós não temos uma palavra para empoderamento, não temos empowerment. O empoderamento é uma palavra, eu concordo que é uma palavra que soa mal, mas não é só ter autonomia,
é ter iniciativa, é ter caráter, é ter vontade de melhorar o mundo. Portanto, é muito mais do que ter autonomia, é ter essa iniciativa. Usamos a palavra empreendedorismo, ser empreendedor, mas essa palavra foi estragada por excesso de uso, não é? E, portanto, falta-nos uma palavra, mas temos que, de facto, dar esse poder autonómico aos nossos estudantes. E, por outro lado, temos que os despertar para a comunidade, para trabalhar em conjunto. Nós temos em salas em que eles estão fechadas e, praticamente, muitas vezes nem os deixamos falar uns com os outros, porque, então, se for um teste, mais uma razão para não os deixar falar. Mas não. Hoje em dia nós vivemos num mundo de equipas, de funcionamento em conjunto, e, portanto, temos que desenvolver a comunidade. E uma terceira dimensão que está muito depauperada é cultura. Cultura. A professora falava há bocado do Edgar Morin. O Edgar Morin, quando se aproximou do início do século, a Unesco pediu-lhe que escrevesse alguma coisa. Ele depois fez um livro inteiro sobre o tema. Sobre como é que deveria ser a educação do século XXI. Ele escreveu o artigo nos 2 últimos anos do século passado. Não sei se foi em 1998, 99, foi nessa altura, mas o pedido era da Unesco. Como é que vai ser a educação? E ele dizia, a educação que nós precisamos é uma educação, ele dizia, onde há relier les connaissances. Temos que unir os saberes. Nós temos uma multidão de especialistas disto e daquilo e eles não conversam uns com os outros. Nós não temos pessoas cultas, que temos cada vez menos pessoas cultas, porque temos cada vez mais especialistas. Temos cada vez mais pessoas que sabem cada vez mais sobre cada vez menos. E, portanto, não estamos... Depois há aqueles que, dentro dessa ignorância, se armam em especialistas de tudo e falam sobre tudo e opinam sobre tudo, precisamente porque não estamos a criar esses cidadãos completos. Portanto, eu diria, o desafio é criar pessoas autónomas, capazes de viver e de construir mundo em comunidade e cultura, pessoas cultas, não é? Quanto à questão, eu peço desculpa que eu entusiasmo com estas coisas, mas quanto à questão da Teresa Soares, Teresa Seabra. A Teresa Seabra pergunta se a solução será começar a usar avaliações só escritas e orais, portanto, para o professor não ser enganado. Eu diria que para o professor não ser enganado tem que fazer um bocado mais. Eu penso que temos mesmo que renovar os métodos pedagógicos. E eu dava um exemplo. Por exemplo, consideramos um projeto. Nós temos que começar a pôr os alunos a fazer projetos em que trabalham em conjunto, portanto, que inclusive, se repararem as pedagogias dos projetos, a pedagogia de projetos não pode ser usada em tudo. Sei lá, em algo, por exemplo, em matemática não é fácil, também é possível, e há soluções muito interessantes, mas há domínios mais técnicos mas as pedagogias de projeto são pedagogias que têm as 3 dimensões: autonomia, visão de projeto, visão estratégica, portanto, construção sistémica, autonomia, visão, projeto e comunidade. Normalmente os projetos são feitos, portanto, estas 3 dimensões estão presentes. Mas depois temos que saber avaliar os projetos. Ora, nós não vamos avaliar por escrito. Como é que nós avaliamos um projeto? Isso é outra coisa que me faz alguma confusão. Nós usamos muito pouco, sobretudo em Portugal, usamos muito pouco rúbricas. As rúbricas são aquelas matrizes em que, no fundo, as matrizes até são discutidas entre professores e alunos, são construídas, muitas vezes, a rúbrica é construída em conjunto, e são matrizes em que se diz, se eu conseguir responder a isto até este ponto, tenho 30%. Se conseguir até este ponto, tenho 50%. Se conseguir obter isto aqui, tenho 80%. Se conseguir fazer muito mais do que toda a gente, tudo aqui que estamos aqui a imaginar, tenho 100%. Bom, se nós usarmos, e isto para cada item que está a ser, portanto, são rúbricas. A palavra é estranha, mas de facto foi a que ficou, os ingleses criaram. Ora bom, nós com rúbricas, por exemplo, nós podemos fazer formas de avaliação completamente diferentes. Primeiro, a autoavaliação.
Nós, com uma rúbrica, o aluno olha para a rúbrica e diz: eu, neste ponto, se quiser ter 30%, tenho que fazer isto. Se quiser 50%, tenho que fazer aquilo. E, portanto, o próprio aluno, quando acaba o trabalho, sabe mais ou menos quanto, não sabe a 100%, mas sabe mais ou menos quanto é que vai ter. E sabe, inclusivamente, que lhe vale a pena apostar nesta pergunta, por exemplo, porque se fizer um esforço, ele consegue chegar aos 70%. Portanto, o próprio aluno autoavalia-se. Depois, a avaliação pelos pares. Nós, nos meios académicos, consideramos que a avaliação pelos pares é insubstituível. Pois é, mas nós não a usamos na educação. Os nossos alunos não são avaliados. Eu fiz muitas experiências de avaliação pelos pares e aprendi muito e tornei-me, digamos, um grande defensor. O que é que a avaliação pelos pares implica? Bom, falhava tudo quando não era anónima. Tem que ser anónima. Portanto, tem que ter números suficientes para ser anónimo. Quando não é anónimo, os alunos sentem uma hesitação muito grande em criticar os colegas. Mas quando é anónima, os estudantes são de um rigor a fazer a avaliação dos pares impressionante. E, portanto, um colega que tenha a grelha, a mesma grelha, ou seja, a mesma rúbrica, consegue fazer a avaliação. E, portanto, eu tive muitas cadeiras em que fiz esta experiência e quando eu chegava ao fim, que era eu próprio a avaliar à luz da mesma grelha, as notas estavam dadas. Praticamente estavam dadas. Eu limitava-me a confirmar. Em geral, relativamente à parte individual, havia estudantes mais, normalmente os melhores, eram um bocadinho mais tímidos e pediam um bocadinho menos do que mereciam. E depois havia os mais cabulões. Em geral, pediam um bocadinho mais do que mereciam. Mas, em geral, conseguiam-se avaliar. Ora bom, este tipo de avaliação, a avaliação pelos pares, não está dependente de problemas de escala. Isto é, nós conseguimos muito bem avaliar 20 alunos, mas não conseguimos avaliar, temos dificuldade em avaliar 100. Temos dificuldade em avaliar mais, nós para avaliar 200 alunos vemos atrapalhados. Portanto, a avaliação tradicional não muda de escala. Ora, com estas formas e muitas outras, há muitas outras, nós podemos fazer avaliação escalável, com 20 alunos, 30 alunos, 100 alunos, e, portanto, nós temos é que enveredar por formas de avaliação ligadas a formas, digamos, a abordagens pedagógicas de nova geração e formas de avaliação de nova geração. Não sei, tornei a falar muito, não sei se respondi à Teresa Seabra ou se falei demais para ser útil. Muito obrigada, professor António Figueiredo. Quer continuar? Tem alguma questão? Peço desculpas. Não, eu... Obrigada. Vamos entrar no último bloco, temos cerca de 15 minutos para fazer, portanto os participantes estão bastante interativos e há duas sugestões como alternativa ao termo empreendedorismo. José Paulo Brazão sugere engajamento, Nadir Almeida sugere proatividade. O Paulo Meireles tem também um outro comentário, diz que concorda e é de opinião que a inteligência artificial obrigará à evolução da própria inteligência humana. Muito interessante. E Henrique Henriques felicita a Forgés e os oradores pela brilhante apresentação e coloca duas questões e um comentário. A primeira questão, não serão estas ferramentas potenciadoras da aprendizagem pela capacidade que têm de simplificar conceitos complexos que muitas vezes o ensino tem? Não estaremos perante ferramentas que podem acelerar também a inteligência humana? Não será um excelente complemento ao professor? São 4 questões. A quarta, não teremos de ensinar coisas novas? Comentário, aquilo que a inteligência artificial não faz, pensamento crítico, criatividade e adaptabilidade, porque muitas vezes ensinamos o que a inteligência artificial pode fazer e aí estaremos numa concorrência direta.
Temos uma outra reflexão, é um comentário, penso. O interessante deste debate, Paulo Frazão, o interessante deste debate é para o uso desta ferramenta para o desafio presente e futuro. Paulo Meirelles coloca uma reflexão, felicita a Forges e os intervenientes e diz-nos que, como investigador e desenvolvedor de ferramentas de inteligência artificial, tem se deparado de facto com muita desinformação. Por isso, optou por uma abordagem com apoio nos livros. Nesta parceria surge a interrogante: até onde podemos ir? Portanto, vou pedir aos estimados oradores, professora Isabel e professor António, 5 minutinhos a cada um para para fazermos comentários finais e podermos encerrar a sessão a tempo. Muito obrigada. Eu deixo depois o professor, então, só para comentário final, eu queria agradecer e saudar, felicitar a qualidade do debate, não é? É um debate que nos provoca o desejo de continuar, não é? E isso é bem visível também no âmbito dos comentários. Eu achei particularmente interessantes estes últimos comentários sobre o colocar a inteligência artificial ao desafio do desenvolvimento, ao serviço do desenvolvimento da inteligência humana. É esse de facto, o grande desafio. Isto o colega Paulo Meirelles, não é? Mas o colega, com o comentário anterior, o colega Henrique, colocava uma questão que foi um pouco ao encontro daquilo que eu tentei transmitir, que tentei partilhar, que é, a certa altura nós estamos a tentar, ele diz de uma forma que eu considero muito feliz, que é esta ideia de estamos a querer entrar em concorrência, temos que evitar querer entrar em concorrência, não é, com a inteligência artificial. Portanto, o professor, a certa altura, está a fazer, no seu esforço de fazer e de abraçar novos procedimentos e novas maneiras de trabalhar, e de se munir de novas ferramentas, acaba muitas vezes por fazer aquilo que a inteligência artificial pode fazer. Não é? A inteligência artificial aqui é, como dizia o professor na sua intervenção inicial, é uma espécie de copiloto, é um auxiliar, não é um substituto, antes pelo contrário. Não é? Eu achei isso particularmente interessante, e é isso, no fundo, que nos faz regressar àquele regresso, aquele parar para pensar, para refletir este esforço em que estamos. Não é? Eu aqui deixo só uma questão no ar, quer dizer, em que medida as nossas práticas académicas no âmbito do ensino, da investigação, até inclusive do trabalho de extensão universitária, trabalho comunitário, mas sobretudo nas nossas rotinas não estamos a ficar, ou tendemos a ficar por vezes muito reféns de lógicas instrumentais, não é? Meramente instrumentais, esquecendo aquilo que é o essencial, não é? E que deve ser o essencial da nossa missão, e portanto, e sobretudo acabamos por enverdar por lógicas até de trabalho e de convívio mesmo dentro ou ausência dele dentro da comunidade académica, em ambientes muito impessoais, não é? Muito frios. Foi um pouco esse sentido da relação humana, esse é o único caminho, esse regresso ao essencial, de modo a colocar de facto a inteligência artificial ao serviço da inteligência humana. Só uma questão a propósito do uso das palavras, que é muito interessante, não é? Entre empreendedorismo. Eu propus a questão da autorização, porque gosto muito da palavra autor, autoria, esta ideia de ser autor, de ser sujeito de rosto e de assinatura, de expressão. Rosto é a expressão, quer dizer, o que acontece, por exemplo, peço desculpa pela referência na experiência de morte, por exemplo, é que o rosto conhecido e amado transforma-se em máscara, perde a expressão. O rosto vivo, que é aquilo que nós estamos hoje a comunicar, esta bênção de podermos estar a falar e a responder, é esta capacidade de responder, de ser autor, e o poder da assinatura, como essa ideia de colocar a sua marca, essa ideia de proatividade que estava nos comentários. Portanto, só há uma maneira, que é continuarmos este debate. Eu pessoalmente fiquei entusiasmada e desafiada a continuar, e muito obrigada por esta oportunidade e por esta partilha. Estamos ainda a começar este debate, penso eu. Obrigada. Obrigada, professora Isabel. Obrigado. Professor António, por favor, as suas últimas reflexões. Eu concordo com a questão da evolução da própria inteligência humana. Eu penso que nós ficamos... depende muito de nós consideramos ser a inteligência hoje em dia, mas se entendemos a inteligência como
capacidade para resolver problemas e enfrentar o mundo e fazer o mundo, a meu ver, porque eu vejo a inteligência numa dimensão também ética, ou se quiserem ecológica, criar um mundo melhor. Portanto, neste sentido, eu penso que nós podemos ficar muito mais inteligentes. Aliás, eu sinto-me mais inteligente neste momento. Desde que começaram a sair esses sistemas, eu tenho ou o ChatGPT ou outras versões concorrentes, ou outras ferramentas inteligentes, tenho várias instaladas, e tenho no telemóvel, tenho no tablet, tenho no computador, tenho no portátil, porque eu já não passo sem aquilo. E quando eu tenho aquilo à mão, na maior parte dos trabalhos que eu estou a fazer, consigo fazer muito mais e consigo fazer muito melhor. E isto leva-me a uma questão que já tinha sido colocada um pouco, não foi, eu diria pelo Henrique Henriques, que é a questão do pensamento crítico, já lá vamos também. Mas em qualquer dos casos, eu penso que há algo que nós temos que meter na nossa mente relativamente a estes sistemas, é que eles só funcionam bem em parceria connosco. E nós funcionamos muito bem em parceria com eles. Os japoneses entendem isto muito bem, porque os japoneses têm uma filosofia, dir-se-ia, do mundo em que as coisas materiais também são seres. E, portanto, dão-se muito bem na colaboração com os seres. Nós, pelo contrário, temos um sentido muito mais dicotómico, ou sou eu ou são os outros. Não. E a professora Isabel Batista já falou nisso quando há pouco mencionou as questões do Ubuntu, portanto, do modelo Ubuntu. Nós temos que ser capazes também de colaborar com estes sistemas. E eu estou convencido que, num futuro não muito distante, as pessoas com mais inteligentes serão pessoas que usam bem estes sistemas e que sabem usá-los no bom sentido. E as pessoas com maiores dificuldades são aquelas que não sabem fazê-lo. E eu penso que todos nós temos a obrigação de assegurar que aquelas que não sabem possam saber e possam compreender, de facto, o potencial que isto tem. Relativamente ao pensamento crítico, a verdade é que, de facto, estes sistemas têm pensamento crítico. Eu faço muitas vezes opções e dou ao ChatGPT e diz: epá, isto está bem ou não? E ele critica-me impiedosamente e dá-me uma série de ideias que eu nunca teria pensado naquilo. Porquê? Porque ele tem milhões de textos à disposição dele e, portanto, à luz daqueles milhões de textos, olha para o que eu fiz e diz: epá, aqui fizeste bem, aqui não, pá, porque podias ter feito isto. Portanto, eu diria que o meu pensamento crítico melhorou muito graças àquilo que podemos chamar, entre aspas, o pensamento crítico do ChatGPT ou da ferramenta. Portanto, ele criticar é capaz, depende também muito do que nós consideramos pensamento crítico, não é? Claramente, hoje em dia, muitas das pessoas ligadas a estes temas consideram que o pensamento crítico, que estes temas são, de facto, têm pensamento crítico. Agora, que eles exercem uma ação crítica muito, muito qualificada, exercem. Portanto, se nós chamarmos isto de pensamento crítico, não sei, mas de facto. E agora o que eu queria dizer é o seguinte: o nosso pensamento crítico melhora muito com estas ferramentas. E mais, se nós quisermos ensinar pensamento crítico aos nossos alunos, podemos pô-los a interagir com um sistema destes e ver como é que de facto, aliás, há vários artigos, alguns muito bons, sobre como é que se desenvolve o pensamento crítico dos nossos estudantes a brincar com estes sistemas. O que é preciso é criar-lhes um contexto para eles não se perderem, porque sobretudo o estudante perde-se como desafiado, criar-lhes contexto onde eles são desafiados. Pronto, mas portanto, eu não sei se eu respondi por completo, mas o essencial da minha ideia é esta. Havia uma coisa que, antes de fechar, que eu gostaria de comentar, porque a professora Isabel Batista falou em alguns dos seus autores preferidos, e um deles foi o Jacques Derrida. E eu estou a pensar no Jacques Derrida a propósito destas ferramentas. Porquê?
Porque o Jacques Derrida, aliás, também a propósito de uma outra coisa, que é a propósito da preocupação que há com o perigo de os sistemas inteligentes nos tornarem mais preguiçosos, o que é verdade em parte. Ora bom, o Derrida pegou uma vez naquela parábola do Platão, sobre a escrita, não é? Portanto, o Platão era achava que a escrita degradava a memória das pessoas. E escreveu um diálogo muito interessante entre um faraó criativo que tinha inventado a escrita. Aliás, não era não era o faraó, era um deus criativo, um deus daqueles deuses egípcios, criativo, que tinha inventado a escrita e ter com o faraó e disse: faraó, está aqui uma coisa muito boa. Se ensinares isto, os teus cidadãos, os cidadãos egípcios vão ser muito melhores que os outros todos. E o faraó, que era o Tamus, diz: não, pelo contrário, se nós ensinamos a escrita, eles vão tornar-se preguiçosos e perdem a memória. Ora bom, o Derrida pegou nesta parábola e chamou-lhe para comentar, de facto, o caráter da escrita. E eu penso que o caráter da escrita que o Derrida descreveu é muito parecido, poderia ser aplicado a estes sistemas de inteligência artificial. O que o Derrida dizia era assim: a escrita é um fármacon. O fármacon em grego quer dizer remédio, mas também quer dizer veneno e também quer dizer bode expiatório. E, portanto, a escrita é isso tudo. A escrita é remédio para os nossos males, a escrita é veneno e a escrita é um bode expiatório. E eu diria que os sistemas inteligentes também são. São remédio, são veneno perigosíssimo, são um veneno perigosíssimo e são bode expiatório também para muitas coisas. Eu penso que nós deveríamos procurar que eles fossem sobretudo remédio para os nossos males, que temos muitos, não? E era isso que eu queria dizer. Muito obrigada mais uma vez, professor António Figueiredo, professora Isabel Batista. Foram momentos muito bem vividos e podemos fazer esta longa e profunda viagem para podermos compreender um pouco mais sobre este mundo tão fascinante e que certamente vai continuar a impregnar o mundo, o contexto educacional. Assim sendo, agradecer a todos, felicitar a Forges e o eixo da formação e inovação por esta sessão e também agradecer por me terem confiado a moderação da sessão. Espero que todos tenham gostado desta longa viagem e ficamos na expectativa de termos mais momentos destes. Muitos parabéns a todos. Aprendemos muito, professora Isabel, professor António, contamos a ter a vossa companhia em próximas sessões. Um forte abraço a todos e até breve. Certamente em novembro estaremos juntos. A professora Ana Luísa tem alguma questão a acrescentar? Passo-lhe a palavra, por favor. Muito obrigada, não era necessário. Só cumprimentar todos, sobretudo os convidados, foram excelentes, gostei bastante e parabéns. E obrigada a todos os participantes que estiveram presentes. Muito boa tarde e até ao próximo webinar da Forge. Muito obrigada, até a próxima. Um forte abraço. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. E obrigada à Conceição também. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Até breve.